Boa noite, igreja. É uma alegria estar com os irmãos mais uma vez, podendo compartilhar aquilo que Deus ele falou ao meu coração. É sempre um desafio, é maravilhoso poder trazer a palavra de Deus e sempre um desafio, porque para trazer uma palavra para os irmãos, essa palavra tem que vir primeiro para mim. E quando o pastor ele me trouxe esse desafio, me trouxe esse convite, eu fiquei perdido. Falei, o que eu falo? O que eu vou falar para essa gente? O que eu vou falar para essa galera? E aí, o bom de você ter uma rotina de leitura da palavra de Deus é que um desses benefícios é que Deus ele fala naturalmente com você. Então hoje a primeira coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos é essa alegria de manter a sua leitura na Bíblia sempre em dia, porque com certeza Deus ele vai falar ao teu coração, como ele hoje trouxe essa palavra para me compartilhar com vocês. Não é nada muito gigantesco, acredito que muitos já sabem, mas que nos dias atuais é um desafio vivermos e é um desafio podermos executar com precisão, muitas das vezes, isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. O texto que a gente vai meditar se encontra em 1 Samuel 13, 8. Vamos ler todos juntos? Segundo as instruções de Samuel, 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul. Pode ir. Quando for para parar, eu falo. Pode para o próximo, pode para o 9. Travou de novo? Travou? Pode ir. Então Saul lhes disse: e eles ofereceram sacrifício. Próximo. E quando estava terminando, Saul foi ao encontro dele para continuar. Mas Samuel disse: o que foi que você fez, Saul? Ele respondeu: eu percebi que o povo estava abandonando, indo embora. Você também não veio, não havia prometido. E os filisteus já estavam reunidos em... Pode ir. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tomei. Então, achei que tinham... Pode ir? O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora, se você não continuará no governo, você desobedeceu ao Senhor, e por isso ele vai encontrar um homem tipo que ele quer e fará chefe tipo. Até aí, meus amados. Esse é um texto muito conhecido, Saul enfrentando o exército dos filisteus, e muitas das vezes as pessoas elas falam da obediência, mas eu vou um pouquinho diferente dessa linha de pensamento, e foi aí que Deus ele falou comigo. Porque tem momentos na nossa vida
que nós nos sentimos sob pressão. Aqui, não estou defendendo, mas Saul estava sob pressão. Ele tinha uma demanda e ele tinha que tomar uma decisão. E é aí que está a questão que eu gostaria de dividir com os irmãos hoje. O nosso coração, ele está tão pressionado ao ponto de não ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, ao ponto de não obedecermos à vontade de Deus, ou simplesmente não ouvirmos a vontade de Deus. Porque aqui, Saul, ele achou que estava fazendo certo. Como nós hoje, muitas das vezes achamos que estamos acertando. E é justamente do nosso achar que a gente começa a tropeçar. Quando a gente, nós, no nosso cotidiano, nós estamos tão atarefados, estamos tão atribulados, e não nos atentamos de colocar os nossos joelhos no chão e falar: Deus, eu sei que eu preciso tomar uma decisão hoje, agora, mas eu preciso que o Senhor me fale aquilo que eu preciso fazer. E é isso que hoje eu vejo que está faltando. Eu vejo que falta na minha vida e na vida de muitos na igreja. E é essa palavra que hoje Deus ele colocou no meu coração para a gente poder meditar junto. Para a gente poder entender o que podemos fazer para simplesmente não desobedecer ou achar que estamos fazendo algo certo, mas na verdade é o errado. E aí nós podemos pensar em algumas coisas muito interessantes. Aqui, Saul, ele falou algo muito interessante. Ele falou uma coisa que me pegou e que me fez pensar. Ele falou assim: eles estão me abandonando. Ou seja, ele estava com medo de ser abandonado pelo exército. E muitas das vezes é justamente o medo que cega o nosso entendimento. É o medo que nos faz tomar atitudes que muitas das vezes nós não teríamos tomado. Mas Saul aqui, ele não pensou que ele estava desobedecendo a Deus. Ele achou que ele estava fazendo certo. Mas o que a gente tem que entender é que naquela época de Saul, para se fazer um sacrifício, tinha que ter uma reverência. Tinha que ter todo um processo, tinha que ter todo um ritual, tinha que ter toda uma preparação na qual Saul não tinha. E por isso aqui que Samuel ele fala que ele foi imprudente, que ele errou, que ele não deveria ter feito aquilo porque ele não era capacitado para tal ato. E muitos de nós hoje não somos, muitas das vezes, capacitados para tomarmos decisões e mesmo assim a tomamos. E muitas das vezes sem consultar a Deus. E aí é que a escada começa a cair em cascata. A cascata começa a cair nos eventos. Então hoje, o que a gente pode se atentar à memória? Trazer que não é só um holocausto, não é só um sacrifício que Deus quer. Deus, ele quer que a gente enxergue e cumpra a vontade dele em nossas vidas, a cada instante. Mas para isso nós precisamos parar e ouvir a vontade de Deus. Nós precisamos desacelerar um pouco
e começar a entender o que é esse coração segundo Deus que Ele quer de nós, esse coração que escuta, esse coração que está disposto a entender a vontade de Deus. E o que Deus ele queria ao escolher Davi não era um homem que não iria errar, porque Davi ele errou, e nós sabemos que ele errou. Mas em nenhum momento Davi ele tomou para ele a adoração. Em algum momento Saul se perdeu, porque ele sentiu um medo de ser abandonado. E o medo, ele causou essa ruptura que afastou a presença de Deus do seu coração. E aí Deus, Ele quer que nós o obedeçamos sim, mas Ele também quer que nós aguardemos, que nós saibamos esperar, porque se vocês lerem, parece que estava tudo sincronizado. Assim que Saul ele termina, Samuel chega. Ou seja, era só esperar um pouco. Mas a impaciência, às vezes, toma conta do nosso coração. E aí, cometemos o erro de não ouvir a palavra de Deus, de não ouvir aquilo que Deus ele tem voltado e falado ao nosso coração. Muito que eu caminhei ao longo desses anos, eu pude aprender muitas coisas. E o que eu mais pude fazer era exercitar a paciência muitas das vezes. Porque eu não sabia o que iria acontecer. Muitas das coisas que eu falava com Deus, eu achava que Ele não ouvia, ou que Ele estava distante de mim. E isso causa frustração no nosso coração. Não vou dizer que não causa, mas é muitas das vezes no silêncio onde Deus ele quer tratar o nosso coração. Onde Deus ele quer que ouçamos a sua voz. Saul ele podia ter se acalmado, ele podia ter agido de outra forma, mas com o seu coração ele preferiu fazer o que não era cabível a ele fazer, aquele sacrifício. Quantas das vezes a gente está fazendo algo que para nós é um sacrifício inútil? E eu vou dizer por que sacrifício inútil. Porque a gente faz as coisas às vezes no automático e a gente entende que Deus ele não está ali. Mas muitas das vezes por já estarmos fazendo, muitas das vezes por já fazermos aquilo constantemente, a gente só segue o fluxo. Mas Deus ele incomoda. O Espírito Santo que habita no nosso coração, ele fala com a gente. Mas a gente tem que poder escutar, a gente tem que querer escutar. E muitas das vezes o querer escutar é difícil. Porque as mensagens que Deus ele tem para nós é uma mensagem onde Ele quer que nós recalculemos aquilo que estamos fazendo. Nós vivemos num mundo cada vez mais estranho. E os sinais da vinda de Cristo, cada vez eu vejo mais forte a cada dia. E cada vez eu também presencio o amor das pessoas se esfriando. Mas isso não pode acontecer com a gente, porque a gente tem que saber a importância de ler e dominar a palavra de Deus. É isso que vai
nos ajudar a tirar as pessoas da escuridão das trevas. É isso que vai ajudar nós a entendermos o que Deus ele tem preparado para nós e qual o caminho que devemos seguir. Não são rituais que Deus ele quer de nós. Deus ele quer um coração verdadeiro, um coração que entenda a importância do reino de Deus para as nossas vidas. E é isso que eu sempre trago à minha memória. Porque na minha vivência, ali no campo missionário, eu nunca sei a religião das pessoas. Eu nunca sei de qual denominação ela faz parte, muitas das vezes. Mas uma coisa eu sei quando eu estou ali, é que ela sente o amor de Deus. Uma coisa eu sei, é que Deus ela está presente ali para enxugar as lágrimas do nosso coração, para enxugar as lágrimas do coração daqueles que querem ser consolados. Porque hoje, muitas das vezes, o nosso coração está tão duro, está tão calcificado, que a gente nem consegue receber o perdão de Deus. E é hoje, com essa palavra, que eu quero trazer a memória dos irmãos. Eu acredito que não é por muito falar, e eu acredito que o Evangelho ele é bem simples. Eu poderia falar horas e horas, mas o que Deus ele me pediu para falar essa noite foi algo muito simples. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Ele está num ritual, num holocausto que não faz sentido? Ou seu coração ele está voltado a ouvir a voz de Deus? E como é que podemos fazer isso? Eu falei no início. Leia a palavra de Deus. Ore. E Deus ele vai falar com você. Esse ano, eu adotei uma abordagem diferente. Eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica, conforme os acontecimentos vão se passando. E é uma doideira, porque tu pega um pedaço aqui, um pedaço ali, e é muito legal porque você consegue entender todo o plano de fundo, você consegue entender toda a história que ali se passa. E você vê a profundidade daquilo que estava acontecendo. Saul aqui, nesse momento, nessa guerra, se vocês continuarem lendo, nenhum daqueles soldados tinha espada. Nenhum daqueles soldados tinha espada, porque o povo não podia ter armas. Porque o povo estava subjugado aos filisteus, e os filisteus cobravam muito caro para afiar as espadas, as coisas de trabalho que eles tinham. Então, era um povo fragilizado. E eu sei que quando estamos frágeis, nós, muitas das vezes, fazemos coisas no calor do momento. Mas hoje nós temos que pensar em: eu tenho que tomar uma decisão? Coloca o joelho no chão e ora a Deus. Se Ele não te falar, eu tenho certeza que você vai tomar a melhor decisão possível. Porque se você buscar de joelhos a vontade do Senhor, Ele vai falar ao seu coração. E essa palavra serve para mim também, meus amados. Porque quantas das vezes eu errei, quantas das vezes eu tomei a decisão que se eu tivesse tomado outra seria melhor. Mas hoje, com essa palavra, Deus ele trouxe
a importância. A importância de querermos ter um coração que escute a vontade de Deus, que saiba esperar. E é esse o segredo hoje. Esperar. Esperar no Senhor. E Ele ouvirá o nosso socorro. Que hoje, que essa noite, nós possamos dobrar os nossos joelhos no chão, orarmos a Deus e clamarmos para que Ele nos traga o nosso socorro, que Ele nos ajude a tomar a melhor decisão, porque nós não sabemos o plano de Deus que Ele tem para a nossa vida. E quando nós tomamos uma decisão que não está alinhada com aquilo que Deus Ele tem para nós, pode até dar certo, pode até ser bom, mas em algum momento, Deus Ele vai te falar que você precisa voltar aonde você parou. E onde foi que nós paramos? Precisamos continuar. Precisamos continuar a viver uma vida a cada dia voltada a orar e a meditar na palavra de Deus. Porque só assim nós vamos conseguir enxergar aquilo que está por vir. Só assim nós vamos conseguir não ser enganado. Enganado pelas nossas próprias atitudes, enganado pelo inimigo de nossas almas. Então, a igreja de Cristo Jesus hoje, ela passa por um período muito difícil. Um período onde Deus está realmente testando a cada um de nós. Não pense que Deus Ele não está te testando, porque Ele te está. Porque os tempos hoje estão muito estranhos. E o que Deus Ele quer falar para você hoje é: espera. Espera no Senhor, espera nele, que o mais Ele fará. E Ele quer fazer o mais na nossa vida. Ele quer fazer mais na vida de cada um de nós. E é isso que eu hoje gostaria de compartilhar com os irmãos. Algo simples. Eu sei que esse texto ele fala muito de obediência e a gente tem que obedecer. Mas quando a gente ouve a vontade de Deus, a obediência ela é quase que natural. Porque quando você ouve a voz de Deus, não tem como você não obedecer à voz de Deus. Mas quando você pensa que escuta a voz de Deus, é aí que está o problema. Não deixe a voz do seu coração abafar a voz do Espírito Santo que habita em você. Muitas das vezes é isso que acontece. Conforme a gente vive na nossa rotina de correria, os nossos afazeres. E é justamente isso que eu quero lembrar os irmãos hoje. Não deixe que isso aconteça. Traga cada vez mais o Espírito Santo de Deus para perto de cada um de nós. Para o seu coração, traga o Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza que cada um que está aqui vai ver o sobrenatural de Deus. Eu gostaria de estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra, agradecendo a Deus pela vida de cada um e pedindo que Deus Ele nos traga mais uma vez a sua vontade, que muitas das vezes nós podemos ter esquecido, que muitas das vezes nós podemos ter abafado em nossos corações. Feche os seus olhos. Medite na palavra de Deus. Pense agora na decisão que você tem que tomar. Se é a decisão de aceitar a Cristo Jesus, você que está ouvindo esse vídeo, se é a decisão de fazer algo para a sua família, se é uma decisão importante, Senhor Deus, para o teu reino. Senhor Deus, muito obrigado. Gratidão nós te damos, Senhor Deus, e graça, Senhor Deus,
por esse momento que hoje nós separamos para estar aqui. Separamos, Senhor Deus, esse momento para estarmos contigo, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Ouvindo, Senhor Deus, o quanto é importante, Senhor Deus, o Senhor trazer ao nosso coração a Sua voz. Trazer, Senhor Deus, o Teu chamado aos nossos corações. Pai amado, Deus querido, muito obrigado. Cuide, Senhor Deus, de cada um de nós, Senhor Deus, e nos continue dando uma semana abençoada e abençoadora. Agora, Senhor Deus, uma semana mais calma, uma semana mais tranquila, onde as nossas decisões, Senhor Deus, elas sejam pautadas na Tua palavra, sejam pautadas, Senhor Deus, em ouvir a Tua voz. Senhor Deus, que possamos, Senhor Deus, cada vez mais depender de Ti, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor Deus, que possamos entender isso cada vez mais em nossas vidas, Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, trazer à memória, Senhor Deus, o quanto o Senhor nos ama. Senhor Deus, que possamos amar a cada um e a todos que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Senhor Deus. Continue cuidando de cada um de nós. Continue, Senhor Deus, trazendo ao nosso coração a vontade de ser o coração que o Senhor deseja. Um coração de carne, não um coração de pedra, mas um coração restaurado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado. Espero que Deus ele tenha falado ao coração de cada um. Fiquem com Deus.